Nada é sobre você, mas ao mesmo tempo, tudo é sobre você. Eu sei que essa fala é bem contraditória, mas no decorrer do vídeo eu tenho certeza que você vai me entender e possivelmente concordar comigo. Vem comigo? A gente cresce achando que tudo é sobre a gente. Então, se a pessoa não estiver falando com você, eu fiz alguma coisa, então por isso que eu tô ficando no vácuo, essa pessoa tá chateada comigo. Se a pessoa te respondeu um pouco mais ríspida, de uma forma que você não estava esperando, ela não gosta de mim. Se a pessoa se atrasa, ela não valoriza o meu tempo. Então a gente cresce achando que tudo que acontece na nossa vida tem a ver com como a pessoa sente, o que a pessoa sente sobre a gente. Isso não é verdade. Até porque se a gente for olhar por uma outra lente, pela lente de e quando você não está com vontade de falar, e quando você tá naqueles dias que você está sendo mais direto, não está muito afim de falar muito e acaba sendo mais objetivo, e quando você acaba sendo ríspido com alguém porque aconteceu algum problema na sua vida, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida e que geram reações não necessariamente são por conta de uma pessoa específica. Às vezes teve alguma situação na sua vida que ocasionou um vácuo em alguém, sem querer, porque na hora que a pessoa te mandou uma mensagem, você até estava online, visualizou, mas você estava respondendo uma coisa de trabalho, por exemplo. Então eu acho que essa coisa da gente sempre se colocar como a responsabilidade de tudo que acontece na vida do outro é uma coisa muito centralizante, sabe? Você está se achando demais, muito importante na vida do outro. E, no geral, a gente não é tão importante assim. E não levar as coisas para o lado pessoal é um aprendizado. E quando você consegue virar essa chavinha e perceber isso e não levar tudo para o pessoal, sua vida sai daqui e vai para cá. É uma coisa, assim, absurda. Então, por exemplo, já aconteceu nos trabalhos que eu fazia em escola, da diretora chegar e um monte de gente já ir falar com ela. Tô com problema disso, eu preciso falar com você, não sei o quê. E aí ela falava, agora tem uma reunião, não sei o quê. Dava uma resposta meio ríspida e ia pra sala dela. E eu percebia que a maioria dessas pessoas ficavam, viu, ela não gosta de mim, viu como ela me tratou, viu que não sei o quê. Mas ela nem observou os sinais que essa pessoa estava dando. Essa pessoa estava chegando apressada, muitas vezes com um monte de material na mão, uma mochila aqui, um livro aqui, correndo. Mais de uma pessoa já tinha abordado ela. Então, se a gente fosse analisar friamente a situação, ela não tem nenhuma questão específica com você. Pode até ter, mas naquele momento ali, não foi por isso que ela te respondeu daquela forma. Ela te respondeu daquela forma porque ela tá atarefada, tá cheia de coisa para fazer durante o dia. Enfim, a função dela exige muitas atividades durante o dia, muitas questões para serem resolvidas e ela tá sobrecarregada, visivelmente sobrecarregada. E aí a gente tem essa mania de ficar achando que tudo é sobre a gente, muitas vezes até sem perguntar. E quando eu virei essa chavinha de, essa pessoa não falou comigo, não me comunicou que tá chateada comigo, eu nunca vou levar nada pro pessoal. Se a pessoa não falar para mim diretamente, eu não levo pro pessoal porque eu não me sinto tão importante assim na vida de ninguém. A vida que eu mais cuido e a vida que eu sou mais importante é na minha própria, na dos outros eu não sou. Então, já hoje em dia acontece coisas assim, fulano disse que tá chateado com você. Uma terceira pessoa me fala. E eu sempre falo, gente, se a pessoa não falou comigo, aí ela que tá tendo um problema, não sou eu, porque teoricamente eu nem sei que ela tá com problema comigo. Se ela não verbalizar, eu não tenho um problema para resolver, entende? E acho que quando a gente também se tira desse lugar de nossa, se a pessoa tá agindo assim, com certeza eu fiz alguma coisa. Quando a gente se tira desse lugar, nossa, tira um peso das costas. Incrível, né? Porque se tudo de fato fosse sobre a gente, todas as reações das pessoas que convivem com a gente só funcionassem de acordo com a forma que elas estão lidando com a gente, ou gostando da gente, ou desgostando, nossa, a vida ia ser muito pesada, é muito difícil. Mas tem um ditado que diz assim, se Deus deu uma vida para cada um, é para cada um cuidar da sua. Então, no geral, a pessoa só vai estar focada ali na vida dela e muitas vezes ela nem percebe que você se chateou com uma forma dela falar, ou que você achou que ela estava chateada com você. Muitas vezes a gente passa despercebido e não se toca.
E isso em todas as coisas da nossa vida, sabe? A gente sempre acha que o outro sabe de tudo, mas o outro não sabe se a gente não falar. Então a gente tem que ser muito assertivo, diretivo, objetivo na nossa forma de se colocar para que as coisas sejam resolvidas, sejam solucionadas. E mais uma coisa, a forma que você lida com o comportamento do outro, com a reação do outro, tem a ver com a sua interpretação do mundo e não necessariamente com a interpretação do outro. Então, muitas vezes você tá ali falando, tá vendo? Ele não gosta de mim, ele me respondeu assim, mas você não parou para observar que essa pessoa é objetiva com todas as pessoas que ela fala. Não é especificamente com você, não significa que ela não gosta de ninguém. É a forma dela agir, é a lente dela sobre o mundo. Às vezes, quando ela vê uma pessoa falando e é muito prolixa e vai e volta, isso incomoda ela. E às vezes não te incomoda, às vezes você gosta mais de quem fala assim. Então, ela enxerga o mundo pela lente dela e você precisa enxergar o mundo pela sua lente. E aí que chega o outro ponto que eu queria trazer. Nada é sobre a gente, mas ao mesmo tempo tudo é sobre a gente. Porque a gente não tem como ver o mundo através da lente do outro. Então a gente só tem as nossas interpretações das coisas. Então se a gente só tem as nossas interpretações das coisas, a gente precisa partir delas, obviamente. Não tem como eu adivinhar as coisas das outras pessoas. E por isso que as coisas acabam muito conectadas, de nem tudo é sobre você, mas ao mesmo tempo tudo é sobre você. Porque quando a gente vê pela nossa lente, a gente consegue, percebe como é que são as nossas interpretações sobre as coisas. Então, se você é uma pessoa que sempre leva como ataque pessoal, quando alguém responde você mais objetivo, ou quando alguém não te responde no dia que você gostaria, ou esquece de te responder, se essas coisas te afetam, isso tem a ver com alguma interpretação sua de mundo, alguma crença que você tem, alguma crença de que, ai, tá vendo, se eu sou ignorada, logo, essa pessoa não gosta de mim. Isso não necessariamente é verdade, você não tem evidências disso, você não tá com uma câmera, eu espero que não esteja, acompanhando essa pessoa 24 horas por dia. Então não tem como você saber se de fato ela não te respondeu porque ela não gosta de você, ou que ela não te respondeu porque na verdade ela estava ocupada com alguma questão do trabalho, ou que ela não estava num dia bom, ou que ela estava com muita dor de cabeça e viu a sua mensagem, mas não queria ficar no celular naquele momento. A gente não tem como saber o que acontece na vida do outro. E aí que chega nesse outro ponto que eu falei pra vocês, de que nada é sobre você, mas tudo é sobre você, né? Como a gente só tem controle sobre a nossa interpretação das coisas, cabe a gente aprender a interpretar cada vez melhor. E como que a gente interpreta a vida cada vez melhor? Muitas vezes é isso, não criando deduções em cima de onde não está claro. Se você não tiver uma justificativa clara, direta, objetiva de que aquela questão é com você, então não é. Entendeu? Se a pessoa não falou para você diretamente, eu não quero mais falar com você, eu não gosto mais de você, então não tem como você adivinhar isso. Então se ela parou de te responder, você pode perguntar. Oi, fulano, aconteceu alguma coisa? Percebi que você esqueceu de responder a mensagem que eu mandei há 3 dias atrás. Pergunta antes de sair supondo qualquer coisa. E aí aguarda a resposta. E a pessoa não me respondeu de novo. Tá vendo? Falei que ela não gostava de mim. Ainda assim, não significa que ela não gosta de você. O que significa esse comportamento dela de te ignorar está te afetando. Logo, se esse comportamento dela te ignorar te afeta porque te gera essa ansiedade, essa sensação de que ela não gosta de você, que pode ser verdade ou pode não ser, o que você pode fazer para resolver isso? Como que você pode mudar a sua reação diante dessa situação para que isso não te afete mais? Você pode parar de mandar mensagem para essa pessoa, deixar claro que quando ela deixou de te responder 2 vezes, você se sentiu dessa forma, que você interpretou dessa forma. E, gente, sempre deixando isso muito claro, que foi a forma que você percebeu, que você interpretou. E não é a verdade dela, dessa outra pessoa, que você não está colocando palavras na boca dela. Mas você pode sim verbalizar, fulano, olha, eu te mandei mensagem na segunda, você sempre me respondeu rápido, e aí isso me gerou uma certa ansiedade, mas eu, sei lá, pensei que podia ser alguma questão sua pessoal. Aí na quarta eu te mandei novamente, como você novamente não me respondeu, eu entendi que você não tá afim mais de falar comigo, enfim, tá fazendo outras coisas aí, então, para manter a minha saúde mental, já que isso está me afetando, eu não vou mais ficar mandando mensagem sem ter resposta. Quando você quiser falar comigo, estou aqui.
e pronto, encerra. Até porque aí essa pessoa não vai poder ter a justificativa depois de falar: pô, mas você nem me avisou que você estava chateada, eu não sabia. Eu estava ocupado, esqueci de responder, só isso, entendeu? Você já deixou claro ali que foi uma situação que te incomodou, que você interpretou dessa forma, que você se sentiu de uma forma jogado para escanteio ou qualquer coisa do tipo, e que por isso ter gerado isso em você, você escolheu recuar. E aí a pessoa também vai ter tudo claro na mesa, entendeu? Pode até ser que ela não goste que você seja mais assim objetivo, mas é super importante, porque as pessoas não sabem de tudo. Quantas vezes na sua vida você já não ouviu alguém falar assim: antes de eu te conhecer, eu achava que você era metida, ou eu achava que você não gostava de mim, ou eu achava. A gente acha muitas coisas, mas é o que eu falei, tudo é pela nossa lente, pela nossa interpretação. A gente não tem como ter certeza da lente do outro. E aí vem também um treinamento que é muito legal para a gente entender isso, de que, de fato, a nossa lente é muito diferente da lente do outro. O YouTube é uma plataforma excelente para você ver isso. Porque quanto mais pessoas diferentes você segue, com ideias completamente diferentes, além de expandir essa sua interpretação do mundo, te faz entender muito mais o quanto que o outro é diferente da gente e o quanto comportamentos do outro, muitas vezes, a maioria das vezes, não vai estar ligado com a gente, vai estar ligado com alguma questão dela interna. Então, às vezes a pessoa foi grossa com você por alguma coisinha que você falou que liberou um gatilho nela ali, de alguma outra coisa que ela já viveu lá no passado. Às vezes nem ela mesma percebeu. Então, a comunicação é a chave para a gente ter uma vida de paz, uma vida tranquila, e sem ficar remoendo essas emoções e se achando tão importante assim na vida do outro. Mas, ao mesmo tempo, olhando e dando muita importância à nossa vida e ao que a gente escolhe manter e não manter, como é que a gente entende essas nossas afetações, essas nossas interpretações, e isso que vai fazer a verdadeira diferença na sua vida. Você já tinha pensado dessa forma? Deixa um like se você gostou do conteúdo, não se esqueça de comentar, compartilhar se você acha que esse conteúdo foi útil para você. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!